Tá no WhatsApp. Tá no WhatsApp. Tá no WhatsApp. Seja muito bem-vindo à nossa transmissão do canal Adelphos. Que prazer ter você aqui com a gente. E hoje estreando um formato novo. Eu peço que você, se está aí no Instagram, você vira a sua telinha na horizontal e acompanhe a gente desse jeito. Você, se quiser mandar alguma pergunta, alguma sugestão, você vai poder fazer isso através do texto do celular na vertical. Seja muito bem-vindo à nossa transmissão do canal Adelphos. Que prazer ter você aqui com a gente. E hoje estreando um formato novo. Eu peço que você, se está aí no Instagram, você... Pronto. Só. Pronto. Probleminhas técnicos, problemas de primeira vez que nós estamos transmitindo, como eu estava dizendo, ao vivo do Instagram e do Facebook. É uma alegria ter você aqui com a gente. E nós vamos conversar hoje sobre um tema muito importante, que é masculinidade bíblica. Seja macho como Jesus. Eu vou aqui lembrar uma história interessante de um amigo meu que diz que está com dificuldades de entrar numa loja de roupas e comprar roupas de homens porque ele não consegue mais encontrar roupas de homens. Parece que cada vez mais a identidade masculina está descaracterizada. Outro episódio aqui nos Estados Unidos, o estado da Califórnia, ele está querendo aprovar uma lei para punir os estabelecimentos comerciais que fizerem divisão de coisas entre meninos e meninas, entre homens e mulheres. Vejam só, meus irmãos, é um assunto que cada vez mais a gente vai ter que lidar com isso. E eu vou aqui agora chamar os nossos amigos e irmãos que vão estar conosco. Samuel, olha para frente. Muito obrigado. Olá. Muito bom ter vocês com a gente. E vou perguntar aqui, Charles, já vou começar com você. O que está acontecendo com a masculinidade pelo mundo? Outro dia, as mulheres foram atacadas na Europa e os homens resolveram botar salto, mini saia e fazer uma marcha. Será que homem está... O que está acontecendo com o homem? O que está acontecendo é que a masculinidade tem sido combatida já há várias décadas, principalmente pelos movimentos feministas, aqueles movimentos mais radicais que defendem o feminismo. Então, elas querem destruir a masculinidade dos homens a fim de torná-los mais parecidos com a mulher. E a gente vê isso acontecendo também em outros círculos, como nas escolas, por exemplo, quando as professoras elas exigem dos meninos um comportamento mais dócil, um comportamento mais feminino, por assim dizer. Então, a Prager University fez um vídeo mostrando como que os meninos estão perdendo interesse pela leitura e futuramente eles perdem interesse por seguir a vida acadêmica, né? Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa, na verdade, é definir o que é masculinidade. A masculinidade é um conjunto de características, fatores comportamentais e habilidades específicas daqueles que possuem o cromossomo XY, ou seja, são biologicamente do sexo masculino, meninos e homens adultos. Então, o que está acontecendo é que estão tentando, primeiro, desvincular a masculinidade do cromossomo, da esfera biológica, e trazer apenas para a esfera comportamental. Então, com isso, aquilo que era o comportamento típico de homens, né, a coisas que os homens costumavam fazer,
no passado que envolvem mais vigor físico, etc., estão tentando destruir isso. É isso que tem acontecido. Aí, há 2 anos atrás, eu vi um desfile de moda da Gucci. Os homens, assim, a coleção masculina era os homens usando vestidos floridos, salto alto assim, umas roupas assim que não tem nada a ver com o padrão já característico da masculinidade. Agora, Né? É isso que eu tenho Samuel, visto. pensa em uma coisa. Então quer dizer que a masculinidade estava vinha sendo definida por fatores biológicos e hoje não é mais assim, pelo consenso social. Há algum prejuízo nessa troca? Como que você entende isso? Eu acho que há um prejuízo para a sociedade como um todo, né? Há um prejuízo para as mulheres. O vídeo que você citou no início é o vídeo que, se eu não me engano, de uma repórter dinamarquesa, né, que fala sobre um estupro em massa que houve com a chegada de imigrantes muçulmanos na Alemanha. 100 mulheres foram estupradas numa noite de Réveillon. E, algum tempo depois, elas fizeram esse vídeo dizendo que os homens fizeram esse protesto de mini saias, não é? Porque cada um carregando uma plaquinha dizendo para que não fizessem isso, e o pessoal, os homens que fizeram aquilo estavam rindo, né? É esse tipo de proteção. E a repórter estava exatamente reclamando isso. Nós não temos mais a proteção masculina. Nós perdemos isso. Então, aqueles que são homens, no pior sentido da palavra, né, porque existe a boa masculinidade e a má masculinidade. Então, aqueles que usam a sua virilidade para o mal, eles estão nadando de braçada, né? Porque aqueles que deveriam estar usando a masculinidade para o bem, ou seja, a agressividade boa e positiva para a defesa, eles não estão fazendo isso, estão vestindo mini-saia e segurando plaquinha como se isso fosse resolver o problema. Então, aqui já tem uma questão, né? O tema da nossa live é seja macho como Jesus. Qual é a diferença, então, de ser macho e ser machista, Charles? O que é ser macho e o que é ser machista? O machista é aquele que oprime a mulher. Ele não age com amor, ele não age como o protetor da mulher, mas ele abusa, ele oprime, certo? Então, ele utiliza da sua força física, do seu vigor, também nas palavras, para então subjugar a mulher. Isso é pecaminoso, isso a palavra de Deus condena com todas as letras, né? A gente vê que o comportamento de Adão antes da queda era outro, era o comportamento de alguém que amava a sua esposa. Tanto é que quando ela foi criada, ele disse: essa afinal é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Ele viu a mulher como a sua auxiliadora que estava curando a sua solidão. Mas depois, por causa do pecado, aí ele passa a ver a esposa como a razão dos problemas dele, né? E aí, com isso, vem o comportamento abusivo, etc., que a gente vê em muitos círculos hoje em dia, né? Por isso que tem a leis para inibir esse tipo de comportamento, como a lei Maria da Penha, etc. Então, o machismo não é masculinidade, absolutamente não. O macho, a palavra a gente até recebeu alguns questionamentos, né? Como é que vocês usam um termo desse, ser macho como Jesus, como se fosse uma agressão dizer que Jesus era macho. Entretanto, esse termo é bíblico, ele foi utilizado pensando nisso. Né? Em Gênesis 1:29, se eu não me engano é o texto, Fernando. 27. Gênesis 1:27 diz que homem e mulher foram criados na maioria das traduções, mas o termo ali traduzido, melhor traduzido, porque homem e mulher seria ish, isha, mas não são essas palavras usadas ali. Não, é Zahar e Kevá. Agora, ou seja, agora vocês macho e macho fêmea. E vocês fêmea, não acham exatamente. que essa relação em que o homem é o cabeça, ele foi colocado para liderar, essa relação não foi instituída pelo pecado? Ou seja, na relação perfeita, os dois não deveriam ser iguaizinhos em todas as coisas, mas por causa do pecado aconteceu essa submissão, essa sujeição? Ô Fernando, eles são iguais sobre o ponto de vista de qualidade, de dignidade, de ambos terem sido feitos à glória e à imagem e à semelhança de Deus. Muito bem, Samuel, muito bem. Viu? Então há essa perspectiva de que existe uma igualdade. E o Novo Testamento traz essa igualdade de volta.
Em Cristo não há homem nem mulher, nem escravo nem livre, nem judeu, nem grego, etc. Entretanto, todos os homens que são intrinsecamente iguais, eles têm funções distintas. Os pais têm funções distintas dos filhos, por exemplo. Os filhos, eles não são menores ou menos importantes do que os pais, mas eles estão sob a tutela, sob o cuidado, sob a orientação, eles são submissos ao pai. Então, dentro dessa questão de funções, homens e mulheres têm funções distintas. E o suprassumo da gente compreender isso é a própria Trindade, né? Onde existe um só Deus que subsiste em três pessoas iguais em glória, em poder, em majestade, em dignidade, etc. e tal. Mas o Deus Pai, o Deus Filho está submisso ao Deus Pai em tudo aquilo que faz. E ele faz isso de bom agrado, ele faz isso de uma forma perfeita, assim como homens e mulheres devem. Agora, há, Charles, nas Escrituras, uma prova de que homem e mulher, antes do pecado, já tinha essa relação. Deus já colocou o homem para ser o cabeça da mulher, para ser o protetor, antes do pecado acontecer? Sim, com certeza. O próprio fato de Deus ter criado o homem primeiro coloca ele como cabeça. Aliás, tudo indica que Eva não tenha ouvido a ordem para que não comesse. O texto é claro, né? Exatamente. Deus fala para o homem, lá, quando ele coloca o homem no jardim, para cultivar e guardar o jardim, ele fala para o homem, assim, de todas as árvores do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ele falou isso para o homem, ele não falou isso para a mulher. Então, isso aí demonstra que o homem já foi colocado como exercendo um papel de liderança, de representatividade. Agora, outro dia... o apóstolo Paulo diz isso a Timóteo, né? O apóstolo Paulo usa exatamente esse argumento quando diz quando diz para Timóteo que as mulheres elas são submissas não apenas por conta da queda, não é, mas por conta da criação, porque o homem foi criado... Primeiro foi criado o homem, depois a mulher. Exatamente. Essa é a questão da ordem da criação, Fernando. Antes de você falar, eu lembrei de um detalhe importante. Quando Deus pronuncia a sentença sobre a mulher, ele diz assim, o teu desejo será para o teu marido, mas ele te governará. Quer dizer, não vai mudar nada, ele vai continuar sendo o cabeça, embora o desejo da mulher naturalmente fosse o contrário, de usurpar a liderança que foi dada ao homem porque ele foi criado primeiro. Agora, tem um detalhe ali em Gênesis 3 que eu acho muito interessante, que é o fato de que o texto bíblico diz que a mulher comeu do fruto, deu ao homem, ele comeu do fruto, e então abriram os olhos de ambos. De ambos, exatamente. Ou seja, os olhos de Eva foram abertos quando Adão comeu do fruto, né? Exatamente. E tem posso entrar aí para dar uma discordadinha básica? Por favor, não tem graça se não tiver discórdia. Pois é, eu só não usaria ainda, nesse momento, o nome Eva, porque ela ainda não tinha nome. O nome dela só vai ser dado quando da redenção, e é exatamente por isso que eu dei o nome da minha filha de Eva. Tá certo. Nessa história daí. E também o fato de que quando Deus se aproxima do jardim, depois de eles terem feito a besteira, Deus diz o quê? Adão, onde estás? Ele não chama nem pelos dois, não chama por ela, mas ele chama para dar satisfação. O que foi isso que fizestes? O que foi isso que você fez? Não é? Coloca ainda no singular. Isso é muito, muito interessante. Agora vamos lá. O que é, então, biblicamente, a masculinidade, Charles? Em que Jesus tem a ver com isso? Como ele pode ser o nosso exemplo? Jesus é o maior exemplo de masculinidade quando a gente olha para o relacionamento dele com a sua igreja. Ele, então, ele é o rei, ele é sacerdote, ele é o profeta. Como rei, então, ele protege a sua igreja, ele provê para a sua noiva. Como profeta, ele ensina a sua noiva, ele cuida da vida espiritual dela com instrução, com exortação. E como sacerdote, ele intercedeu eficazmente pela sua noiva, pela sua esposa. Isso aí é o maior exemplo de masculinidade que a gente pode ver. O Senhor Jesus usando a sua força, nesse sentido, né, de masculina,
para proteger e prover para a sua igreja a redenção, a salvação, para que ela fosse apresentada a si mesmo, não com mancha ou mácula, defeito, mas santa, sem defeito algum, pela sua obra. Ele assim o fez. Esse é o maior exemplo de masculinidade. Agora, Samuel, Charles apresentou aí então o tríplice ofício de Cristo como a definição de masculinidade: profeta, sacerdote e rei. Agora, você consegue pensar em exemplos práticos em como, por exemplo, Jesus como rei, sendo protetor e provedor, ele nos inspira como homens a cuidar da nossa esposa e do nosso lar? Você já respondeu, não é, quando trouxe o aspecto real a essas duas áreas, há outras, mas essas duas elas são fundamentais, né, dentro da economia divina, dentro daquilo que Deus estabeleceu na criação. E é interessante essa perspicácia de voltar sempre à criação para isso, porque Deus colocou o homem no jardim para que ele cultivasse, para que ele guardasse e para que ele protegesse. Então, há ali um aspecto no qual o homem iria reinar sobre toda a criação. E lhe deu, então, esta auxiliadora idônea para que ele pudesse usufruir desse seu ofício em favor dela, tá certo? Então, deve ter aí alguém deve perguntar, já nos perguntaram antes, a gente recebeu essa pergunta, não é, se uma mulher pode trabalhar, por exemplo. O texto em si, ela em nenhum momento há algum texto na Bíblia que proíba que uma mulher trabalhe efetivamente, mas coloca sob a responsabilidade, sobre os ombros, sobre o peso recai sobre o cabeça do lar, a provisão da casa, né? A mulher como auxiliadora idônea. Por exemplo, Provérbios 31 é um texto fantástico, né, que fala sobre a mulher virtuosa. Aquela mulher, dizer que aquela mulher não trabalhava é uma loucura. Trabalhava e trabalhava muito, trabalhava com engenho, com arte. Sem jamais abandonar o cuidado da própria negociando, casa, né? sem jamais abandonar o andamento da casa. Mas o homem era aquele que, por conta até do trabalho dela, estava entre os juízes, estava fazendo o trabalho e provendo para que ela pudesse, então, ali administrar. E a proteção que faltou no jardim, né? Aliás, ali foi o oposto da proteção, né? Porque Deus falou exatamente assim, no dia que comer vai morrer, aí quando Deus vai pedir satisfação, ele diz o quê? Foi ela! Ou seja, mulher, mas antes disso ainda, Fernando, proteger da serpente. Você citou, acho que há algum tempo atrás, numa outra live, o Silêncio de Adão, né, de Larry Crabb. E esse livro toca nesse ponto de uma forma fantástica, né? Porque ele mostra que não apenas Adão estava ali do lado dela enquanto ela conversava com a serpente, mas que ele foi omisso no sentido de não ter utilizado-se da sua masculinidade, da sua virilidade para proteger a sua esposa daquela serpente. É isso aí. Ô, Fernando, é interessante que a gente pode falar sobre o marido sendo o macho, né, da sua casa e tal, como profeta, por exemplo, liderando o culto doméstico, tomando iniciativa para chamar a família para ler a palavra de Deus, inclusive instruindo os filhos, corrigindo os filhos com a palavra de Deus. Isso é função de profeta. O sacerdote chamando os filhos para a oração, sabe, orando com eles. E outra coisa, a gente precisa ensinar os nossos filhos a orar. Eles, às vezes, não sabem orar. Então, a gente tem que ensinar eles mesmo. Olha, é assim que você ora a Deus. Fale assim, assim, assado. Primeira parte, segunda parte, você, sabe, usando a própria oração do Senhor como modelo. E como o rei, a gente pode ensinar os nossos filhos que eles precisam desenvolver a profissão no futuro, eles precisam trabalhar com honestidade, se esforçar no dia a dia para fazer o melhor que eles puderem em pequenas tarefas dentro de casa. Assim, nós vamos ensinando eles. Apesar de que eu quero falar um pouquinho mais sobre isso no final, mas eu, como o rei na minha casa, não significa que eu vou ser servido o tempo todo.
traz para mim tudo que eu quiser e vocês só me obedecem, eu não tenho obrigação nenhuma com vocês. Ao Não é contrário, isso. né? Ao contrário. Eu sou o que vou É prover. por isso que Eu o vou exemplo de rei proteger é minha Jesus. família. Exatamente. Exatamente. Eu Por vou isso que trabalhar duro mesmo para Por isso que sustentar ele é minha o família. exemplo, e eu acho que a gente deve desenvolver isso, Fernando. Ele é o exemplo nos 3 ofícios. Né? Como a gente vai exercer os ofícios que são eminentemente de Cristo, de forma a imitá-lo naquilo que a gente faz. Então, Bem, vocês estão falando agora do mundo ideal, né? Agora eu queria que a gente desmembrasse em 2 partes e cada um de vocês respondesse uma delas Samuel, e o que fazer então num lar em que o marido é omisso, ele é crente, mas ele não assume essas funções, e em consequência os filhos sofrem com isso, a esposa nem fala, né? E aí então a esposa acaba tomando o lugar do marido em algumas tarefas. O que fazer numa situação como essa? Eu queria para o Charles já pensar na resposta. Charles, e se o marido não for crente? Como vai funcionar esse lar? Samuel. Em relação, eu acho que o texto, acho que tanto eu quanto o Charles, vamos tentar usar o princípio de 1 Pedro capítulo 3 ali, mas deixa eu falar sobre a perspectiva do homem crente, mas que não está obedecendo a palavra. Né? Do homem crente, mas que não está fazendo aquilo que deveria fazer, que está sendo um banana, que está sendo um preguiçoso, né? Que está sendo omisso, como você falou. Então, de um lado, você tem o que é que a mulher deve fazer. E a mulher, ela deve ser feminina. Ela deve ganhar o marido, não através do muito falar, não através do tentar pregar para ele, ou tentar, de alguma forma, exaltar-se contra ele para que ele faça alguma coisa, porque, infelizmente, os homens eles não funcionam, e por conta do pecado, mas eles não funcionam assim. Então, Pedro, sabiamente, ele diz, olha, ganhe seu marido sem palavra alguma, por meio do bom procedimento, através de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus, pois assim mesmo se ataviaram as mulheres que professam ser piedosas, como Sara, por exemplo. E é nesse aspecto que Charles tocou num ponto agora há pouco, não é, dizendo que Sara chamava Abraão de Senhor, da qual as mulheres se tornaram filhas. E Senhor não no sentido de mandar em tudo, mas no sentido de ter a responsabilidade sobre tudo, de ser servil em absolutamente tudo aquilo que faz. Então, primeiro, sobre o aspecto da mulher, ela deve orar, colocar o seu joelho no chão e pedir a orientação de Deus para que, sem palavra alguma, mas através do seu bom procedimento, de sua submissão, ela ganhe o seu marido. Isso não é fácil, Creio eu, entretanto, não é fácil. Mas veja, o contexto de Pedro não é fácil, porque Pedro já falou que, no capítulo anterior, que todos os crentes devem ser submissos a autoridades, ainda quando elas não são crentes, né, quando são déspotas, e a senhores, ainda que eles maltratassem de forma equivocada. Então, ser cristão é passar pela porta estreita, não é fácil. Né? Agora, eu creio, e há outros textos paralelos que nos ajudam a isso, que essa mulher ela pode buscar ajuda. Ela pode buscar ajuda em outras mulheres mais maduras, mais cristãs, e se a coisa não tiver jeito, né, ela deve até procurar as autoridades da igreja, para que as autoridades da igreja possam ajudar o marido, chamar a atenção para que eles possam assumir, de fato, o seu papel, não permitirem que a sua casa seja liderada, né, por outra pessoa, mas que não ele, e fazendo isso da forma como o Senhor requer deles. Agora, Charles, antes de você responder a pergunta que eu te propus, me diga uma coisa, como que um marido crente agora que está ouvindo a gente pode fazer um checklist, perguntas para si próprio, para averiguar se de fato ele tem sido representado essa virilidade, essa masculinidade de Jesus dentro de casa? Qual é o checklist disso? Eu recomendaria um artigo no site da Editora Fiel, que é um artigo do Albert Mohler, As Marcas da Masculinidade. Ali tem um checklist poderoso.
Primeiro, por exemplo, ele tem que ver se ele tem liderado a esposa e os filhos de forma adequada, entende? Conforme a palavra de Deus, com amor e com seriedade, com diligência. Ele tem que ver também no checklist, a segunda coisa que ele deveria ter na lista dele é se ele tem tido maturidade pessoal suficiente para ser um marido e pai responsável, que tem noção da sua responsabilidade em relação aos rumos da sua família. Também maturidade econômica suficiente para manter-se no emprego e lidar com o dinheiro, porque tem muito homem que perde emprego por motivos banais. Quer dizer, tem que ter maturidade para manter-se no emprego também. Né? É claro que, às vezes, a razão por que a pessoa é demitida é de uma força muito maior, mas ele tem que fazer tudo o que ele pode e ser eficiente servindo a Deus e não aos homens para que ele mantenha o seu emprego. Outra coisa, maturidade física suficiente para trabalhar e proteger a família. Outra coisa que ele tem que ter no checklist, maturidade sexual suficiente para ele se casar e cumprir o papel dele como marido, que seria, na verdade, o Mas esse é um do propósito checklist de para. Deus. Esse aí, pelo que eu estou entendendo, é um checklist para quem quer casar, né? Não, é para quem está casado. Olha, você está cumprindo o seu papel fielmente, entende? Porque, infelizmente, tem muitos homens que não cumprem o seu papel como marido, satisfazendo a sua esposa sexualmente, e também não busca ajuda. Ele fica envergonhado, ele acha que isso não é ser macho. E, na verdade, ser macho é perceber que tem problema e vai buscar ajuda. Existem médicos que tratam desses assuntos, existem tratamentos e tudo mais que podem fazer com que o homem melhore sua performance. Agora, você sabe que Entende? o que eu acho impressionante... Eu ainda tenho mais coisa aqui na minha checklist. Vai, tá, continua. Fernando? Então vai, depois eu falo. Outra coisa, maturidade moral suficiente para liderar como um exemplo de retidão. Quer dizer, os filhos têm que saber que o pai é pecador, mas eles têm que ver o pai como uma pessoa irrepreensível. Tá? Outro item na checklist, ele toma decisões responsáveis na hora que precisa. Outra coisa, ele precisa de maturidade de percepção do mundo suficiente para entender o que é realmente importante. Isso é sabedoria. Porque quando ele gasta muito tempo com coisas banais, então ele não está sendo macho como Jesus é em relação à sua esposa. Né? Outra coisa na checklist, eu colocaria maturidade relacional suficiente para entender e respeitar os outros, certo? Como uma pessoa leal, fiel. Outra coisa, como um homem, como um marido, tem maturidade social suficiente para fazer contribuições à sociedade. Outra coisa, maturidade verbal suficiente para se comunicar e falar como homem e se comunicar com eficiência dentro de casa, porque tem homens que só falam gritando, com ignorância. Não, tem que ter maturidade para saber Como se se comunicar isso bem. caracterizasse qualquer tipo de masculinidade. Né? Agora, Porque você não é sabe assim verdade. que... Isso tem a ver com o machismo se que eu- falou no início. Se eu pudesse assim escolher uma palavra para definir a virilidade, a masculinidade de Cristo como exemplo para nós homens, essa palavra seria sacrifício. Porque assim, Exatamente. se o homem ele não se sente sacrificado pela família, é porque ele não está exercendo o ofício de Cristo, porque Cristo sacrificou. Agora, assim, o Paulo, interessante é que... só um minutinho sobre isso, Fernando. Paulo, ele fala sobre isso em Efésios 5, mas muita gente entende mal. Muita gente entende que é muito fácil, entende que o homem ele deve morrer pela sua esposa, mas o homem deve viver pela sua esposa. Né? Ele deve entregar, não é a sua morte, mas é a sua vida. E o apóstolo Pedro trata sobre isso no capítulo 3, versículo 7, quando ele diz que o homem deve viver a vida comum, o marido deve viver a vida comum do lar, com compreensão, não é, tratando a esposa com dignidade, etc. E tal. Então, esse aspecto sacrificial, é por isso que Cristo é o exemplo, que ele foi o Senhor de tudo, se fez servo, lavou os pés dos discípulos, dizendo, esse é o exemplo de liderança para vocês. O interessante é que ele não perdeu Fernando, a autoridade com isso, né? De Pelo maneira contrário. nenhuma, ele conquistou a autoridade. Pelo contrário, exatamente. Sim, aí só para fechar a minha checklist aqui, ó, o homem tem que ter maturidade suficiente para demonstrar coragem no meio do fogo, no meio da crise, e, por fim,
maturidade bíblica suficiente para exercer algum nível de liderança na igreja. Eu acho isso aqui importante, porque hoje em dia os homens não querem trabalhar na igreja. Eles não querem ser diáconos, não querem ser presbíteros, não querem cantar no coral, não querem participar de nada da igreja. As esposas são mais ativas, mas os homens não querem trabalhar na igreja. Acho que não pode ser assim. Né? Uma vez você falou uma coisa interessante também, eu queria que você repetisse aqui para todo mundo sobre a questão do time de futebol. Dá o exemplo do time de futebol? Eu acho que é um checklist interessante. Não é, assim, eu falei do homem e da mulher como sendo jogadores do mesmo time, mas jogando em posições diferentes, foi isso, né? Não, foi não. Você falou que você acha estranho quando o filho não torce para o mesmo time sim, do é pai verdade. dele. Tá certo. É isso aí. Eu acho isso aí muito interessante. É verdade, eu acho mesmo. Desculpa, homens que estão assistindo, mas eu acho muito estranho quando o filho não torce para o mesmo time do pai. Sabe assim, porque é uma E questão. aqui em casa isso foi uma luta, viu? Porque todos são torcedores do glorioso Náutico. Não Bronca, meu amigo. Na verdade, então, você tem 4 filhos, você e esposa, metade dos torcedores do Náutico do mundo estão aí. Agora, Hexa, 6. Então, deixa eu falar uma coisa que me passou aqui pela cabeça. Quando eu falei que a palavra que define o exercício do homem é o sacrifício no lar, a impressão que dá é que a vida do homem é ruim, que é chata, que é um castigo, e não é nada disso. Porque quando Paulo fala aos Efésios que Jesus Cristo é o exemplo que o homem deve amar, o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se deu, se entregou por ela para apresentá-la à igreja sem mácula, gloriosa, sem mancha nem ruga, ele fez isso para apresentá-la a si mesmo. Então quer dizer, quanto mais o homem se sacrificar pela mulher, mais feminina ela vai ser, mais entregue ela vai ser, mais sabe, adornada, ela vai adorná-lo cada vez mais. Então, é o melhor investimento, quase chega a ser assim, uma coisa meio pragmática, né? Você quer que a tua esposa te investir em si mesmo. se dê por você, se sacrifique por ela. Exatamente. Enquanto você falava, Fernando, o texto de Isaías 53 não me saía da cabeça, em que ele viu o penoso fruto da sua obra. Ele viu homem de dores, que sabe o que é sofrer, que se entrega, que é moído por conta dela, né, por conta das nossas iniquidades, por conta da esposa da noiva, mas ele viu o penoso fruto da sua obra e ele ficou satisfeito. Ou seja, satisfaz ao homem verdadeiro, né, quando ele até sofre as consequências da sua atuação sacrificial. Pois é, olha só, o Ludgero, nosso querido amigo Ludgero comentando, olha, eu creio que a maior culpa do fortalecimento do feminismo é a pusilanidade dos homens, ou seja, os homens não serem frouxos, não tomarem a rédea. É isso mesmo. Charles, você ia falar alguma coisa que eu te cortei? Não, eu ia falar o seguinte, as mulheres, elas no fundo, elas gostam, assim, que o seu marido seja amoroso, carinhoso, etc., mas elas gostam que ele seja macho. Tome decisão, né? Que ele tome decisão, que ele seja forte, que ele demonstre que ele está pronto para proteger sua esposa, e não alguém que precisa de proteção, que é frágil e etc., né? Aí não dá, eu ia dizer isso. Isso não quer dizer que o homem não passe por dificuldades, né? A gente ouve falar aí de homens que foram gigantes na história. Um homem também chora. Lutero teve suas dificuldades. Jonathan Edwards ele era extremamente depressivo foi depressivo em alguns momentos, mas isso não pode ser uma constante, né? A mulher não pode ser mãe do marido. Ela tem que ela tem que ser cuidada. Tem uma propaganda antiga, eu acho que era de um carro, alguma coisa, que usou aquela música, né? Você precisa de alguém que te dê segurança. E é exatamente isso mostrando que era a mulher que estava dizendo ao homem: precisamos de alguém que nos dê segurança. Aliás, acho que eu não tinha nascido. Eu acabei de ver alguém. Quando essa propaganda passava. Você tinha nascido, sim. Você é mais velho que eu. Heresia, viu? O que você ia falar, Samuel?
Não é isso. Eu acho que alguém falou aqui, uma pessoa diz, gostamos de proteção. E isso é verdade, é a coisa mais natural do mundo. Foi o que aquela repórter estava reclamando que não tiveram. Dinamarquesa. Né, e foram expostos. Charles, só lembra pro pessoal aqui, o pessoal gostou demais da sua checklist. Onde é que tá? Onde eles podem encontrar? Eles podem encontrar no site ministériofiel.com.br. É um artigo do Albert Mohler, As Marcas da Masculinidade. Eu creio que se eles fizerem uma busca no Google, As Marcas da Masculinidade, eles já vão achar esse artigo do Albert Mohler. Olha só, Lívia, aqui, ó. Encontrar, aqui no Instagram, encontrar segurança no marido produz submissão com o maior prazer. Olha que interessante. Charles, e aí? E se o marido não é crente, como que as coisas vão funcionar? Ele ainda assim é o sacerdote, a mulher ainda tem que respeitá-lo nessa função? A mulher tem que respeitá-lo, sim, como Pedro coloca lá em 1 Pedro, no capítulo 3, versículos 1 a 6, que ela deve ser submissa ao seu marido e servi-lo com todo o amor e dedicação para que ele seja ganho sem palavra. Agora, obviamente que ele, porque ele não se debruça na palavra de Deus, ele não vai saber ser um sacerdote, um rei, um profeta, obviamente, segundo o modelo de Cristo, mas ela pode ensinar os filhos, ela pode instruir as suas crianças, etc., interceder pelo seu marido, obviamente que ele vai ser atingido de alguma forma. Paulo fala isso, né, que os filhos são santificados no convívio da mãe crente ou do pai crente, e da mesma forma o cônjuge, né? Lá em 1 Coríntios, capítulo 7, está escrito isso, né? Então, nesse caso, a mãe precisa observar essas funções e compensar de alguma forma o ensino, a instrução, a oração, etc. E estimular o seu marido, conversar com ele para que ele seja o provedor, para que ele seja o protetor, mesmo não sabendo a teoria disso, a partir da palavra de Deus, ela pode estimular o seu marido a produzir essas coisas, certamente. Entendi. A mulher santifica, a mulher crente santifica o seu marido, né? Exatamente. 1 Coríntios 7. Agora vamos pensar no contrário, Samuel. O homem é crente, ele tenta ser o cabeça do lar, mas a esposa ou não é crente, ou ela tem um gênio muito forte, ela gosta de mandar. A gente sabe disso, né? Existem muitas e muitas mulheres que têm um apreço por isso. Como que o homem pode lidar com uma situação dessa? Fernando, deixa eu primeiro tratar de uma questão que você tratou e eu acho que precisa de clarificar. Quando o marido é casado com uma mulher não crente, quando o marido é crente casado com uma mulher não crente, essa possibilidade, no mundo real, ela só deveria existir quando os dois casaram incrédulos. Deixa eu deixar isso muito claro. Né? Os nossos Ou filhos... seja, a gente não está autorizando aqui o jogo desigual, não está absolutamente. Não estamos dizendo isso. Nós estamos partindo do pressuposto que isso existe. No mundo real, esse conceito existe. Então, é a partir daí que a gente vai tratar do assunto. Nós temos pré-questionado isso. Então, primeiro, sob o ponto de vista da mulher descrente, mais ou menos o mesmo que a gente disse. Ele vai precisar de ajuda, ele vai precisar de paciência, ele vai precisar de muita orientação divina e da atuação do Espírito Santo e de muito joelho no chão, orando como sacerdote pela sua esposa, dizendo: Senhor, salva minha esposa, salva minha esposa. E buscando cumprir o seu papel de uma forma servil para ela, para demonstrar, através da sua vida, a pregação do Evangelho, através da pregação do Evangelho para ela. Agora, sendo ela crente e buscando, e acontece com muita frequência, né? Eu gostaria que elas ouvissem a nossa irmã. A gente teve com ela aqui semana passada, a nossa irmã Simone Quaresma. Ela tem uma expressão que ela diz muito interessante, que ela diz: mulheres, cada vez que você der um passo para frente, o seu marido vai ter a tendência natural de dar um passo para trás. Muito bom. Porque, honestamente falando, para nós é muito fácil. O feminismo nos é muito cômodo.
Nos Aliás, é eu muito acho que cômodo. Adão lá no Jardim do Éden mostrou o nosso calcanhar de Aquiles, não é? É a omissão. Exatamente. Acredito que a nossa maior tentação como homem é a omissão. E se a mulher então se coloca para fazer alguma coisa que seria a nossa tarefa, aí que a gente se encosta mesmo, né, Samuel? Exatamente. Exatamente. Então, e esse é o ponto. Então, tem muitas mulheres nos ouvindo. Sejam sábias no sentido de não buscarem isso, porque isso não traz o que o coração diz é que isso vai trazer para vocês felicidade e alento. Não vai trazer. Vai trazer frustração. E os homens que vivem com isso, eles precisam ter sabedoria para não causar um colapso, a Terceira Guerra Mundial, mas ao mesmo tempo é algo que ele precisa ele precisa impor no melhor sentido da palavra, impor como um rei amoroso, como um sacerdote que ora, que se coloca em intercessão constante pela sua esposa, e como aquele que lhe traz a palavra, como profeta que vai dizer, ó, meu amor, veja, a gente vai ter que conversar sobre isso, vai ter que ter uma DR aqui, né, porque isso precisa ser resolvido. Né? Você não pode passar como um trator por cima de mim, você não pode... Então essas coisas elas precisam ser conversadas para que e mais uma vez, ele precisa agir para que a mulher se sinta completamente satisfeita naquela função que Deus colocou para ela. Agora, Charles, eu acrescentaria uma coisa no que o Samuel disse, porque os homens tendem a botar a culpa na esposa, né? Ah, mas a minha esposa tem personalidade forte, ela tem a tendência de liderar lá em casa e tal. Para de inventar desculpa, rapaz, a responsabilidade é sua. É sua. Você, como marido, tem que chegar para sua esposa que tem personalidade forte e falar para ela assim, não é assim que nós vamos conduzir bem a nossa casa. Entende? Eu acho que, como homens, nós temos esse dever de ensinar a nossa esposa a ser submissa de acordo com o modelo estabelecido na palavra de Deus. Agora, essa questão da palavra é muito interessante, porque, às vezes, as nossas esposas, ou quem quer que a gente esteja conversando, não precisa nem ser esposa, mas resiste a uma ideia nossa, porque pensa que é nossa. Mas na hora que a gente apresenta e mostra que, olha, isso aqui não sou eu que estou dizendo. Isso aqui é o que a palavra está dizendo. E eu acho que nessa hora a gente pode contar com o auxílio do Espírito Santo no coração dela, né? Para convencê-la do pecado, convencê-la que há uma maneira melhor de se viver como família, como cônjuges, né? Casamento cristão, matrimônio cristão. Né? Exatamente. E o resultado é fantástico, né? Porque a gente vai perceber a frustração que o mundo está vivendo, que as famílias estão vivendo nessa tentativa anticriacional, nesse modelo anticriacional de vida, e por outro lado, tanto biblicamente quanto nos exemplos que a gente conhece, a gente percebe quão feliz é o homem, é o Salmo 128, né? Quão feliz é o homem, né, que tem a sua esposa como uma videira frutífera, que lhe traz alegria, que lhe traz prazer. Charles, vai tocar pra gente, Charles? O vinho. E os seus filhos ali também, da mesma sorte, lhe sendo submissos. Então a gente tem uma lindeza, um caminho fantástico para a alegria e para a felicidade. Se é isso que a gente busca, o caminho faça a vontade de Deus. Aliás, eu digo assim que não há nada mais pragmático do que obedecer a Deus, né? É verdade. Porque assim, é verdade. Não é nada que dê mais certo que isso, né? Você quer uma coisa que dá certo? Obedece. Faz do jeito de Deus, não é? Eu costumo dizer que a Bíblia é o nosso manual do fabricante. Deus nos criou e deixou lá escrito como é que vai funcionar. Se não seguir o manual, vou usar essa frase agora. Não vai funcionar. Okay? Essa frase não é minha. Essa frase é de um pregador. Qual frase você está falando? A Bíblia é o nosso manual do fabricante. Não, essa é a frase anterior. É a frase que quer ser pragmático, obedeça. Essa é minha. Você pode botar embaixo, Fernando. Agora, um filme que nos inspira muito nisso, eu amo, que eu choro, me acabo de... Macho pode chorar, não pode? Não. Pode, claro. Depende do filme. Jeremias foi macho pra caramba e é um profeta chorão. Não é? Jesus chorou. Prova de fogo, mas só 2 vezes. Prova de fogo.
Esse filme é maravilhoso, eu aconselharia todo casal a assistir junto. E é inspirador, como ver como a transformação do coração por Cristo influencia nosso papel como marido, como esposo. É verdade. Tem um outro filme que eu recomendaria também, que é o Corajosos. Esse filme também é maravilhoso. E ele fala, inclusive, sobre essa ideia de ser protetor, provedor, sacerdote, profeta O papel do homem, de do pai, homem. né? É verdade. Como é? Que Exatamente. filme é esse aí, Charles? Corajosos. Courageous, Courageous. corajosos. Filme fantástico. Então, É o do jogador, do negócio de jogador de futebol? Não, não. esse é do É o policial. dos policiais. Ah, conheço não. Bom, agora vamos pensar em como educar a próxima geração, né? Meninos e meninas não são iguais. Como é que nós podemos criar machos segundo Cristo dentro de casa? Charles, você tem 2 meninos, Samuel, você tem 2 meninos, e eu não tenho menino nenhum, então aí vocês ficam conversando que eu vou no banheiro e já volto. Não, não. Você obviamente vai ensinar suas filhas a se casarem com homens preparados para liderar como Eu Cristo. falo para isso para elas, eu falo que eu estou educando vocês para reconhecerem homens de Deus. Exatamente. É verdade. Eu faço o seguinte, eu dou tarefas para o Davi, sempre dei tarefas para o Pedro, coisas assim que envolvem mais força física, coisas assim, olha, a gente tem que resolver isso aqui, entende? Eu acho que essa é uma maneira interessante de você treinar o seu filho. Dê tarefas como cortar grama, ajudar a consertar uma cadeira quebrada, pedir para pegar a chave de fenda, o alicate, essas coisas, ensinar os nomes das ferramentas. Eu arrumei uma mesinha velha, está lá no porão. Eu e o Davi vamos restaurar a mesinha, nós vamos lixar a madeira, nós Fala que vamos... Davi é o seu Entende? filho de 12 anos de idade, para quem não sabe. Exatamente, o Davi é o meu filho de 12 anos. E agora, o Pedro, assim, a gente fez outras coisas, né? Enquanto lá no Brasil, a gente fez muitas coisas juntos, assim, construção de engenhocas, umas coisinhas assim, sabe? Resolver problema de mexer com carro, coisas assim. Então, eu acho que com essas tarefas que a gente vai dando para os nossos filhos, a gente vai ensinando eles a tomar iniciativa, a pegar no batente, a agarrar o touro à unha, entendeu? E não resolve por eles, não. Faz eles quebrar a cabeça. Vai lá, resolve o seu problema. Isso é legal. Deixar eles quebrarem a cara é uma coisa importante. Agora, se eu deixa for eu se dar eu um for nessa linha testemunho de... do Samuel. O Samuel Não. chama os meninos dele de feio o tempo todo. Eu acho legal isso, porque ensina os caras até a aguentar a crítica, né, Samuel? Eu acho legal esse negócio. Veja, a gente faz homeschooling em casa, né? Os meninos estudam em casa. Eles não têm quem faça bullying com eles, então eu tenho que fazer eu mesmo. Então eu faço esse papel. Mas, Fernando, deixa eu só acrescentar algo no que o Charles falou, com uma experiência pessoal também. Uma coisa que eu preciso até voltar a fazer. Eu fiz por muito tempo, a pandemia não está permitindo que a gente faça. Mas a gente precisa desenvolver, a gente precisa ter um canal individual de amizade, de companheirismo. Amizade no melhor sentido da palavra. Amizade, mas mantendo as funções de pai e filho. Né? Mas o que eu faço é uma vez por semana eu saio com um deles para comer um sanduíche, para tomar um café, fazer alguma coisa e para bater papo, para conversar dentro da esfera da vida que ele está vivendo. Então eu tenho um de 13 anos e um de 16 anos, são os 2 homens. As perspectivas são diferentes, as necessidades são diferentes, mas é ali um momento em que eles vão poder entender minhas fraquezas. Aliás, Ted Tripp me ensinou algo fantástico. Muitas vezes a gente tem a tendência de querer ensinar ao filho, não é, o ideal. E quando a gente sabe que a gente já passou por aquela mesma pendenga, por aquela mesma bronca, por aquele mesmo pecado, não é? E não custa nada a gente dizer isso para ele, dizer, filho, seu pai eu posso falar para você sobre isso porque eu já fiz essa besteira, eu já cometi essa sandice, né? Ou seja, nos colocar no lugar dos nossos filhos, e essas conversas ajudam muito nisso, ajudam muito a forjar o caráter deles. Bom, excelente. Então, olha, temos aqui alguém que vai ser pai, falou, olha, eu quero muitos filhos e quero educá-los no homeschooling. Neto de Oliveira, creio eu.
O Bahia Mota diz: todo filho se parece com o pai, dizia a canção. Bahia Mota é Cláudio Mota, pastor querido e amigo. É, né? Legal. O Clélio O Simões. Robson Grangeiro está aqui assistindo e assim, agradeço, né, a participação dele aqui também. Legal. O Clélio fala assim: a abraço. maturidade espiritual é uma Vamos marca chamá-lo da para estar com a verdadeira gente. masculinidade cristã. Um homem espiritualmente imaturo é, pelo menos nesse sentido crucial, apenas um rapaz no aspecto espiritual. Essas são as marcas da masculinidade. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. O Samuel falou de raspar o nisso no começo, sobre mulher trabalhando fora. Esse é um assunto meio até fora de moda, né? Não se discute mais se mulher pode trabalhar fora ou não. Mas o problema é colocar a provisão do lar sobre as costas dela como uma responsabilidade dela, não seria isso? Sobre isso, tem um capítulo de um livro que eu tenho que indicar. Não me canso de indicar esse livro. É da editora Monergismo, aí no Brasil, traduzido. O que ele deve ser se ele quiser casar com minha filha. E tem um capítulo que é: não mande a mulher fazer o trabalho do homem. É muito interessante. Muito interessante. Woody Balcom. Vale a pena. Então, se você é pai de menina ou de menino, vale a pena a leitura desse livro. É fundamental, é fundamental. Há algum outro livro que vocês gostariam de indicar para o pessoal que está assistindo a gente? Homens Fortes. Homens Fortes de quem é, Samuel? Charlie, de quem é Homens Fortes? Não, eu não era isso que eu ia falar, não. Eu ia falar O Homem Segundo o Coração de Deus, do Dan Doriani. Eu recomendo muito esse livro. Esse livro tem em português? Tem em português, O Homem Segundo o Coração de Deus, da editora Cultura Cristã. Nós falamos Wayne Mack também John fala Crotts. bastante sobre Homens Fortes do masculinidade. John Crotts. E aquele que foi falado agora há pouco também, O Silêncio de Adão, do Larry Crabb. Tem um de Douglas Wilson também, muito bom nessa área. Tá na igreja. Caramba, os nomes dos livros eu esqueço. Mas é um livro do Douglas Wilson sobre masculinidade também. O marido alguma federal. Coisa. O marido alguma coisa. Ah, é o isso marido aí. excelente. É alguma coisa assim mesmo. Mas é só procurar lá no site que você vai encontrar. Vamos falar um pouquinho agora sobre esse conceito de masculinidade por um lado, submissão por outro lado. Alguém ajudou aqui. Futuros Homens, é o livro de Douglas Wilson. Douglas Wilson, Futuros Homens. De que maneira o marido, pode ajudar com a submissão feminina, provocar? De que maneira uma coisa tem a ver com a outra? O que você acha, Charles? Olha, estudando a palavra de Deus juntos, vendo alguns exemplos bíblicos, como citado lá em 1 Pedro, capítulo 3, Sara, como que foi o relacionamento dela com o marido, onde ela acertou, onde ela errou. Né, a gente vê, por exemplo, naquele episódio lá, quando ela cobrou a ele, né, dele, né, um herdeiro, e aí ela ofereceu a própria escrava dela para que ele arrumasse um filho com a escrava e o filho seria dela, né? Ela ia criar o menino, e aquilo foi uma tragédia, né? E Abraão foi absolutamente passivo, deixou o problema rolar solto e tudo mais. Então, por exemplo, estudando casos como esse à luz da palavra de Deus, a gente vai aprendendo juntos, né? Mas eu recomendaria os dois juntos lerem e estudarem o texto de Efésios, capítulo 5, de 22 até o 33. Tem um livro muito bom do Dr. Augustus Nicodemos sobre o casamento, e ali ele tem um capítulo que ele trata sobre a submissão feminina, e como que a mulher que tem personalidade forte, família da aliança, e como a esposa que tem personalidade forte deve se comportar com o marido, para que ela seja submissa. Então, lendo bons livros como esse, tem um livro também maravilhoso que é Quando Pecadores Dizem Sim. Esse livro é sensacional. Então, Fiel. assim, da Fiel. Então, assim, esses livros podem ajudar muito, e se os dois lerem juntos, estudarem juntos, ele vai ensinar a sua esposa a ser submissa de acordo com o padrão que a gente vê na palavra de Deus. Como a igreja está sujeita ao Senhor, a Cristo, a esposa família vai guiada aprender pela fé. a ser família guiada pela fé.
É de Woody também, outro bom livro. Também Porque outro bom à livro. medida em que a mulher vai sentindo o sacrifício do marido por ela, né, e pela família, pelos filhos também, né, porque às vezes a mulher se dói pelos filhos, ela vai se entregando, né, ela vai ficando relaxada, no bom sentido, né, tranquila nas mãos dele, confiada nas mãos A dele. igreja é o exemplo, né? Como a igreja se entrega a Cristo, ou que se deve se entregar a Cristo, por conta do sacrifício, da liderança sacrificial dele. É a mesma coisa. Olha só o que a Viviane Mesquita está dizendo aqui. Admitam ou não as mulheres que têm que ser mais fortes que o marido, ou que querem ser mais fortes que o marido, se sentem extremamente cansadas e frustradas. Então isso é interessante as mulheres saberem, né? Que quanto mais você lutar pela liderança do lar, pior vai ser para você. Pior. Viu o que Cláudio Mota falou aí? O que o Cláudio Mota falou aqui? Leia aí. Ele disse, excelente live, parece que foi organizado pela SAF. Olha aqui, ó. O Robson Grangeiro sugeriu um livro aqui, Criando Meninos para Vencerem Gigantes, Douglas Wilson. Muito bom. E ele também falou uma coisa interessante aqui, ó. Já pensaram como Davi foi um fracasso na formação da masculinidade de seus filhos? É verdade, né? Absalão, ele não foi os grandes homens no padrão de Cristo, de jeito os nenhum. grandes homens, os patriarcas, você tem Isaac, que é uma exceção, né? Isaac teve um bom casamento e tudo mais, mas os patriarcas, eles não foram grandes exemplos para nós de vida familiar. Nem eles, né? Você vê depois ali Eli, né, como sacerdote, o próprio Samuel, né? Depois. Então, foram pessoas que realmente não deram exemplos. É verdade. Agora sim, nós temos aqui mais só 2 minutos, então eu vou pedir 1 minuto para cada um. Samuel, rapidamente, uma palavra aos maridos e esposas que sofrem dentro de casa com essa questão da masculinidade. Eu creio que o tema da nossa live é sendo macho como Cristo. Então, eu jogo a responsabilidade inteira nas costas do marido, né? Porque o que Cristo fez foi exatamente isso. Ele pegou as falhas de sua esposa, as falhas de sua noiva, que era a igreja, que éramos nós, e ao invés de dizer o que Adão disse, a mulher que tu me destes, ele disse, eu pago o preço, eu assumo, eu resolvo. Isso é sério, Então, hein? homens fortes precisam orar, como o Dr. Scipione, falecido, Dr. Scipione me ensinou, dizendo, ore para que os pecados de sua esposa recaiam sobre as suas costas. Então, essa seria a minha palavra. Uau. Charles, rapidamente, 1 minuto, suas A considerações. minha palavra é a seguinte, ore com seus filhos, estude a palavra com eles, observe as necessidades pessoais que cada um deles tem. E treine os seus filhos para que eles sejam homens, provedores, que eles sejam responsáveis no trabalho, submissos à liderança a qual eles estiverem, né, no trabalho, para que eles segurem o emprego deles, etc. Mas ensine a eles precisam ser fortes e agarrar o touro à unha mesmo, porque a sociedade está tentando destruir a masculinidade, o padrão de masculinidade dessa força, né, hoje em dia. Então, lute contra essa correnteza e ganhe seus filhos com perseverança. Amém. Não abra mão deles. Queridos, a minha palavra é no seguinte sentido, eu sei que muitas pessoas se frustram dentro de casa quando olham para o seu marido, para a sua esposa, não os veem como o ideal, mas antes de qualquer coisa, agradeça a Deus por ele ou por ela, não importa quem seja. O diabo vai colocar no nosso coração a frustração no nosso casamento, só vai colocar lentes de aumento para que nós enxerguemos somente o pecado no nosso cônjuge. Não permita que isso aconteça. Viva uma vida de gratidão a Deus. Ore todos os dias pelo seu cônjuge e assuma o papel bíblico que Deus lhe confiou. Você marido, você esposa. Aliás, você esposa, eu espero que você não saia daqui falando do seu marido, mas eu espero que você saia daqui agradecendo a Deus pela vida dele. Desconectado. Bom, a gente ainda está no Facebook, então já só nos resta dizer tchau. Aproveitar que está no Facebook, vamos terminar com a oração, né? Pode orar então. Deixa eu ver. Senhor Deus, quem é suficiente para essas coisas? Nós falamos sobre elas e, ao invés de qualquer outro sentimento, nos vem temor e tremor, porque nos deparamos, Senhor, com o espelho.
nos deparamos com as nossas próprias fraquezas e imperfeições e inabilidades. E tudo que nós te pedimos, Pai amado, é que o Senhor nos dê forças, que o Senhor imprima em nós o caráter do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado pela vida de amigos com os quais a gente pode aprender e crescer. Muito obrigado também, porque a gente pode ter um Senhor a quem seguir e a quem imitar. Por isso que nós oramos assim no nome precioso de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Agradecemos a você, então, a participação nessa hora juntos. Essa foi nosso teste, foi a primeira vez que a gente fez uma live simultânea no Instagram e no Facebook. Obrigado pela sua paciência com os errinhos que tivemos aqui no canal. E nos vemos na próxima sexta-feira no nosso canal Adelphos. Próxima sexta-feira, com a participação do Alfredo. Alfredo, vamos falar... Alfredo Ferreira de Souza. Vamos falar não sobre se assustem. Cultural. Não se assustem quando vê a feição do cidadão. Marxismo cultural, próxima sexta-feira. Vocês já estão convidados. Um abraço, queridos. Valeu. Deus abençoe. Deus abençoe. Tchau. Tchau.